Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Que o Senhor esteja contigo e nos ajude em mais esse momento de estudo da palavra dele. Nós temos estudado o Evangelho de João nesse período e, como você sabe, o nosso tema na igreja para esse ano é que nós estejamos estudando a revitalização. É tempo de frutificar. E para isso nós precisamos contar com a bênção de Deus. Vamos pedir que Ele nos abençoe também nesse estudo. E eu quero lembrar você, de que num estudo você precisa trazer a sua Bíblia, sua caneta, o seu caderno e o seu coração. Porque precisamos deixar que o Espírito Santo fale mais do que o que eu trouxe aqui de conteúdo ou a da sua própria experiência de vida. É o Espírito Santo que vem, que traz, que renova, que faz as coisas acontecer. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir a Tua bênção para esse tempo de estudo, de reflexão na Tua Palavra. A Tua Palavra é tão rica, Senhor Deus, tão cheia de mistérios e revelações, e nós Te louvamos por isso. Nesse momento em que nos debruçamos na Tua Palavra para tentar compreendê-la melhor, sem a ação, sem a interferência do Teu Espírito Santo, Pai, será um mero estudo. Por isso nós te suplicamos graça para falar, graça para ouvir, graça para compreender. Te buscamos assim, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Como sempre nós fazemos, esse é um tempo também de louvor, de gratidão, E nós queremos então louvar o Senhor e convidamos você para louvar conosco nesse momento. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê tenham vida eterna. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Não usurpou de ser igual a Deus, e se esvaziou, assumindo a forma de servo, e Deus lhe deu o nome, está acima de todo nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus. Paixão do mundo é Jesus, paixão do mundo. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Então, vamos começar a estudar os versículos 10 a 18 hoje, e para que a gente possa então começar o nosso estudo, vamos fazer então a leitura deles, né? Pega a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 18. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Eu quero começar o nosso estudo perguntando para você se você conheceu ou já ouviu falar de um teólogo chamado Karl Barth. Ele nasceu na Suíça e ele era filho de pastor, e ele então começou seu ministério também logo cedo, foi para o seminário, estudou e tal, e ele então, como pastor, ele viveu naquele período do nazismo, né, da guerra, e alguns acusam a igreja cristã de terem se aliado a Hitler naquele momento, né? Ele foi criado, ele foi educado numa teologia chamada teologia liberal. A proposta da teologia liberal era assim: aquilo que, em linhas gerais, né, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas em linhas gerais, aquilo que você não pode comprovar pela história ou de outra forma, pode não ser verdade,
né? Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue. Onde é que se prova que aquela mulher realmente existiu, tocou em Jesus e foi curada? Existe algum relato que possa comprovar isso? Então, a teologia, na tentativa de encontrar a verdade de tudo, acabou então negando muita coisa da Bíblia que tem uma questão de fé, né? E Calbart, então, nesse momento, nesse tempo, né, ali vivendo na época na Alemanha, ele acaba buscando outros caminhos, outra interpretação. Dada a ele o nome de uma teologia da neo-ortodoxia. Ele voltou a crer na Bíblia como um livro de fé. E na sua forma de ver, de interpretar a Bíblia, ele então começou a falar de uma teologia dialética. Essa é uma palavra talvez meio complicada, a gente não vai aprofundar nisso, mas é só a ideia de que a teologia ela precisa dialogar com Deus e ela precisa tentar entender os mistérios de Deus, os paradoxos de Deus, a cruz, o fato de que nem tudo na Bíblia é fácil de você entender. A sua forma de ver a revelação de Deus foi chamada então dessa teologia dialética porque ele queria tentar entender o que aparentemente era uma contradição, ou, como a gente costuma chamar na teologia, era um paradoxo. Um paradoxo, por exemplo, Deus é o Deus da graça e é o Deus da justiça. Assim, então, a fé cristã, ela declarava, né, e nessa época muito forte isso, a falência das religiões. Porque toda tentativa religiosa é uma tentativa do homem para a divindade. E no caso do cristianismo é o contrário. É a revelação de Deus para nós. Foi Deus que tomou a iniciativa de tudo. E esse texto vai falar um pouco disso, desse que nós estamos estudando hoje, né? Se dizia que Barth era visto como um pastor que tinha um jornal em uma mão e a Bíblia na outra. O que é que ele queria dizer? O que é que se queria dizer com isso? Que ele era um homem do seu tempo, um homem contextualizado. Ele não era uma pessoa alienada. A gente tem visto hoje muitos cristãos alienados. O mundo é mau, o mundo é do maligno. O mundo jaz no maligno e tal. E enfatizam muito isso. O mundo está dominado pelo demônio e tal. Calbart, ele entendia que Deus amou o mundo de tal maneira e a gente precisa estar inserido ali para fazer diferença. Por exemplo, a universidade. A universidade é um lugar muito perigoso. Você ali encontra de tudo. Você acaba experimentando muitas coisas assim complicadas. Mas a universidade, na verdade, é uma bênção. Você pode aprender muita coisa lá. Por exemplo, na nossa igreja, a gente tem o Andrade, que é professor lá, a Cleia, que é professora lá, e eles são uma bênção lá. Eles contribuem para que o Evangelho continue sendo propagado lá, né? Então, no Evangelho de João, agora que a gente está vendo, João continua sua exposição sobre o ministério de Jesus, começando então a descrever a missão de Jesus, que é qual? Resgatar o ser humano. E é a forma como ela chegou até nós, não na perspectiva da sua chegada como Mateus ou Lucas narraram, mas apenas mostrando como é que Deus se encarnou. Enquanto os outros descrevem toda a história de Maria, dos anjos e tal, João aqui chega e fala assim, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram criadas por Deus, né? Então a gente vê que nessa narrativa tem dois temas principais. O primeiro deles é como nos tornamos filhos de Deus. Isso aqui é assim, é a essência do Evangelho. O Evangelho de João, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui então ele começa mostrando essa missão de Deus em Jesus.
que é de nos tornar filhos de Deus. E a segunda ideia, o segundo tema, é a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então veja, desculpa que eu passei demais. Os versículos 10 e 11 fala sobre conhecer e receber. O versículo diz que nós não o recebemos. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus não entenderam. Os seus não aceitaram. Apesar dessa relação de Jesus, o Verbo, com o mundo, que foi criado por ele, de estar nele vindo para resgatar o mundo, que é o jeito de pensar, né? A gente falou sobre mundo estudando o capítulo 15, o mundo não o conheceu. No Novo Testamento, pelo menos duas palavras são usadas para conhecer. A ideia que é o que tem aqui, é do entendimento, é o da razão, é o de tomar conhecimento. É também a ideia de você ficar sabendo, de você estar convivendo com alguém. Eu conheço uma pessoa, né? Quando eu digo que eu conheço, às vezes isso é muito superficial, né? Você foi apresentado uma vez e já diz que conhece a pessoa, mas a gente sabe que a ideia de conhecer é um pouquinho mais, é a da convivência, né? Mas João aqui ele continua explicando no versículo 11 que Jesus começa a sua chegada através do seu povo, que é uma promessa lá do Antigo Testamento, criado a partir de Abraão, sendo ele o próprio Deus, o Criador, aquele que fez maravilhas no meio do povo. Ele é o cumprimento dessa promessa, mas o povo não o reconheceu, mas o povo não o recebeu, mas o povo não o aceitou. Veja, em Atos 13, versículo 46, diz assim: Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitastes e a vós mesmos vos julgais indignos de vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. Então, é uma explicação ali da primeira igreja, né, da igreja primitiva, da igreja que se iniciava, né, de mostrar que eles estavam indo para os judeus, para os gentios, indo para os gentios, porque, na verdade, os judeus estavam rejeitando. Então, o verso 12 vem explicar quem recebeu, como é que isso aconteceu. E o versículo 12, então, vai destacar essa ideia do poder. O poder de ser filho, o poder para ser filho. Esse aqui é um dos versículos chaves dessa parte. Nem todos o receberam, mas os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O receberam aqui, esse verbo dá a ideia de um acolhimento, né? A ideia de receber em casa, por exemplo. No contexto do Novo Testamento, receber o Evangelho, receber a Cristo como Salvador, aceitar o seu sacrifício na cruz em nosso lugar, é a ideia do receber. Aqui não é simplesmente convidar ele para morar, mas é aceitar o sacrifício de Cristo. Então, todos aqueles que receberam a ação de Cristo, o cuidado de Cristo por nós na cruz, então ele deu esse poder. E aqui eu gosto de lembrar, né, já falamos isso em outras oportunidades, que a gente tem palavras que poderiam ser muitas vezes usadas como sinônimos, mas na verdade, às vezes elas têm significados diferentes e são aplicados de forma diferente. Aqui nesse caso, por exemplo, a palavra não é aquela mesma usada em Atos. Atos 1:8 diz assim: recebereis poder. Ali a palavra é dínamo, em português dínamo, né? A palavra aqui é a outra chamada exousia, que é a ideia da autoridade. A mesma usada em Mateus 10, versículo 1, que diz assim, né? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade
sobre os espíritos. A autoridade é a ideia de uma responsabilidade de você tomar decisão. Deus confiou a Jesus, Jesus confiou aos discípulos, os apóstolos confiaram aos presbíteros, aos oficiais, aos evangelistas, e isso foi confiado também a nós. Então é uma transferência de responsabilidade. A autoridade tem a ver com isso, com esse nível de responsabilidade que nós temos que ter. Então, aqui o poder é dado aos que o receberam para se tornarem filhos de Deus. Eu só queria lembrar que aqui, quando se fala, citando Atos, o poder, o dínamo, o poder ali era para testemunhar, não era para outra coisa não. Não é para humilhar, não é para subjugar ninguém, não é para se exaltar, é para testemunhar. Então quando nós falamos de, eu quero o poder do Espírito Santo, queira, mas queira o poder para testemunhar, e não para ser melhor do que ninguém, porque você não é. É a graça de Deus que nos alcança, que nos atinge, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, fazendo uma referência sobre esse poder de Deus, sobre a nossa vida, né? Ele deu autoridade aos apóstolos, aos discípulos, quando eles foram ali testemunhar sobre o reino de Deus. Essa autoridade é a mesma autoridade aqui para a gente ser recebido como filho de Deus, né? E aqui também nós vemos o versículo de Efésios, quando fala do poder que nós temos aqui para sermos salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então os apóstolos concordavam, né, com essa ideia. Na verdade havia uma concordância total, mesmo que estavam vendo de perspectivas diferentes, a concordância era total, né? Então, o poder de Deus não é poder para ser melhor do que ninguém. E aí vem uma discussão muito interessante, que é a questão de ser filho ou de ser criatura, né? Vamos ver aqui então. Versículo 3 diz assim, 13. A graça, ela nos possibilita uma aproximação de Deus, um reencontro com Deus. Mas não é simplesmente assim como uma amizade que se rompeu e a gente fez as pazes e tal. Aqui é o começo da ideia de um novo nascimento. Não é simplesmente vamos dar uma guaribada aqui para ver como é que fica, vamos dar uma reformada para ver como é que fica, né? Me lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos, que se dizia que um cara tinha um casebrezinho na beira da estrada, assim, bem simplesinho e tal. E aí chegou um cara num carro, parou e falou assim, o senhor vende a sua casa, esse espaço, esse terreno? O terreno era grande. Ele falou, não, isso aqui é a minha segurança, é da minha família. Quanto vale o seu terreno? Assim, é bem simples, você viu aqui, eu acho que talvez valha aí uns 50 mil, tudo. Eu te dou 500. 500? Bom, com 500 eu posso comprar 10 dessa aqui, né? Não sei porque que ele quer me dar 500, mas tudo bem. Falou com a esposa, com os filhos e tal, fecharam o negócio. Então eu volto aqui depois então para tomar posse disso. Enquanto o cara saiu, eles ficaram, puxa vida, que senhor bondoso e tal, né? A nossa casa tá tão feinha, vamos dar uma ajeitada, né? Aí vamos fazer uma pintura, botar um piso. Afinal de contas, ele já tinha até dado uma parte do dinheiro e tal. Quando o senhor volta, a casa está assim meio pintada, meio guaribada. Aí o senhor, o que é que vocês estão fazendo aí? É porque o senhor foi tão bondoso com a gente, né? A casa vale 50, o senhor deu 500 e tal. Falou, meu irmão, meu querido, não precisa fazer nada disso não. Eu vou destruir isso aí, fazer um edifício de 10 andares. Não se preocupe em ajeitar nada. Essa história ilustra o que Deus quer fazer com a gente. Às vezes a gente fala, eu não vou aceitar Jesus agora porque eu tenho esse problema aqui, eu tenho aquele outro e tal, eu preciso ajeitar isso antes de entregar minha vida para Jesus. Jesus está falando assim, não tem que ajeitar nada não, cara. Sou eu que vou fazer isso em você. Sou eu que vou transformar.
Sou eu que vou operar na sua vida. Sou eu que vou fazer você feliz, ter segurança, ter razão de viver. Todos esses artifícios que você está querendo usar aí, não precisa de nada disso não, né? E aqui então, João está dizendo, olha, essa graça que nos possibilita um novo nascimento é porque nós não estamos falando aqui de nascimento do sangue. Ou seja, quando uma criança nasce, há muito sangue ali envolvido e tudo mais. É aquele nascimento, né? Que João está dizendo assim. Não é disso que eu estou falando, não é que nasceram. Também não está falando aqui que são ETs, né? Que não nasceram. Não, todos nós nascemos, mas essa relação de se tornar filho de Deus é que tem uma outra dimensão. Também não é da vontade da carne, no sentido assim, esse processo de novo nascimento não é porque você queira ou porque você não queira, no sentido assim, não é um ato que você está começando, Deus começou esse ato. O que você precisa fazer é receber. É uma ação de Deus. Mateus 3,9, né, diz assim, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem disse isso foi João Batista, quando estava anunciando a chegada de Jesus. As pessoas ali questionando e tal, e eles disseram, vocês se orgulham de ser filhos de Abraão? Se você não nascer de novo, e aí está a ideia, né, não o texto literal, se você não entender quem é Jesus, se você não aceitá-lo, não vai dar certo, não vai resolver nada, né? Então a proposta é de Deus. E aí vem o versículo 14. O versículo 14 é outro versículo muito chave. O 12 que fala desse poder para se tornar filho de Deus, e esse 14 que fala então da identificação. Esses dias eu ouvi uma propaganda numa rádio em que a pessoa se identificava com a empresa, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo e tal, como se ele fosse a empresa, uma empresa grande e tal, né? De prestação de serviço. E eu fiquei pensando nessa nossa relação com a igreja. Se você fosse se identificar como sendo a igreja, a sua identidade é a igreja, né? Trazendo para a sua própria identidade, para a sua própria existência, como os primeiros cristãos faziam, como é que você se identificaria? Como é que você diria? Eu sou cristão. Me lembro há muitos anos, um irmão muito querido, ele estava questionando assim, né? Ele falou, vamos supor que você estivesse na rua com uma camisa, sou cristão. Aí de repente você viu uma pessoa precisando de uma camisa. Estava com muito frio, você sabe que você tinha mais camisas em casa, e ele poderia dar essa camisa para ele, mas será que ele poderia vestir uma camisa dizendo sou cristão? Será que ele é um cristão? E ele estava, na verdade, não questionando a natureza humana, essas coisas assim, mas questionando essa identidade com o cristianismo que nós precisamos ter. Eu tenho conversado com a pastora Rosilene sobre a ideia de nós termos uma frase para a igreja. E a frase é, nós somos a igreja ou a igreja somos nós. E eu estou muito preocupado com essa ideia porque eu acho que nós precisamos aprender a ter essa identificação. É muito comum a gente ouvir das pessoas, a igreja devia fazer isso, devia fazer aquilo e tal, mas a igreja somos nós. Quando às vezes a gente está dizendo assim, a igreja devia fazer isso, a gente está dizendo a pastora devia fazer isso, o pastor devia fazer aquilo, a mesa diaconal devia fazer isso, o ministério de louvor devia fazer assim, né? E na verdade, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, né? E essa ideia, eu quero trabalhar essa ideia a partir do que Jesus fez. Ele se encarnou, ele se fez gente. É um versículo muito importante porque, veja, quem era Jesus? Quem era no sentido que ele ainda é, mas quem era Jesus antes de ser gente? Antes de encarnar?
Ele deixou a sua identidade, e aqui eu quero destacar uma coisa muito importante, é que Jesus deixou a sua identidade, mas ele não deixou de ser Jesus. Tem muita gente que quando se encarna como igreja, acha que perde a identidade. Não, não perde, nem deve perder. Pelo contrário, ela é tratada por Jesus. Você aí sim é que vai ter uma identidade que realmente vai limpando as coisas que não prestam, vai tirando aquilo que está fazendo mal, vai perdoando o pecado, como disse Jesus em João 15, ele vai limpando a nossa vida. E aí a nossa identidade, Hermani, vai então ser Hermani, como Deus gostaria que fosse. Eu não vou perder a minha personalidade, o meu caráter, o meu jeito de ser, o meu jeito de brincar, de sorrir. Não. A minha identidade como cristão, como igreja, ela vai ser aperfeiçoada em Cristo Jesus. Então, quando Jesus deixa a sua identidade celeste para se fazer gente, ele não deixou de ser Jesus. Isso é que é muito importante que a gente saiba, né? Veja, aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus. Ele não teve isso por usurpação, não julgou isso por usurpação, o ser igual a Deus. Sou melhor do que os seres humanos. Eu não estou nem aí para eles. São tudo lixo. Ele não fez isso. Pelo contrário, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Paulo então vai descrevendo o que Jesus fez nessa encarnação. Queridos, queridas, esse é um tema assim muito importante. Porque se nós não encarnarmos o cristianismo, a fé, ela é vazia. Nós não somos chamados para ser representantes de Deus, nós somos chamados para ser cooperadores de Deus. Ele não chamou a gente para abrir uma filial ali, uma franquia aqui, ele falou para a gente encarnar isso. E Jesus deu o exemplo disso. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus não se envergonha de nós. Olha que coisa impressionante. Ele não se envergonha de nós. Então, esse versículo aqui, ele é extremamente chave para a gente entender o versículo 12 também. João faz essa descrição começando pela essência de Deus, de Jesus, que é Deus, é a luz, é aquele que veio dissipar as trevas, para dizer para a gente, olha, ele veio porque era seu, mas os seus não receberam. Então os que o receberam se tornaram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Quando fala crer no nome de Jesus, está falando no todo de Jesus. Os ensinamentos do Sermão do Monte, das parábolas, das experiências de cura, de libertação, de milagre, está falando da morte, da ressurreição e do envio que ele fez, que ele determinou para cada um de nós. Dos versículos 15 a 18, nós vamos então ver o evangelista João falando novamente dessa ênfase. Jesus é o primeiro, ele tem a primazia. Tudo isso aí que foi citado por João nesse evangelho, a gente está lembrando que toda vez que aparece a palavra João, na verdade é João o Batista, né? Não é João o Evangelista. E aqui o destaque dele, de João o Batista, é que a primazia de Jesus não era de João Batista. Ele sabia do seu papel, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é desde o princípio, reforçando a divindade de Jesus, a sua sempre existência, o eu sou. No verso 16, então, João o Evangelista destaca mais uma vez ser testemunha das ações
dos ensinos e salvação que Jesus nos trouxe de forma plena. É graça sobre graça, ou nas palavras de Paulo, superabundante graça. O verso 17 é uma referência sobre lei e graça. Imagina comigo aqui uma linha do tempo. Essa linha do tempo tem início, tem a cruz representada por Jesus, a vinda de Jesus à Terra, e o final com a volta de Cristo. Nesse período, nessa linha de tempo, tem um período chamado período da lei. Foi quando o povo de Deus foi formado, Abraão, Isaac, Jacó, depois foram para o Egito com José, ficaram escravos e foram libertos por Moisés. E ali então, no monte, Deus transfere para Moisés, fala, vai ser assim, a lei vai ser assim. Paulo explica muito bem isso em Gálatas, dizendo que a lei era um aio, era uma babá, era uma orientadora, era alguém que estava dizendo assim, não dá, cara, você não consegue. Se você pecar num pedaço da lei, você é culpado de toda a lei. Então, a lei veio para mostrar para a gente isso que a gente não queria ver, não conseguia ver, que somos pecadores. Mas a lei nunca resolveu o nosso problema com Deus. Nunca. A lei só dizia assim, não matarás. E a gente mata. E Jesus disse assim, matar não é só enfiar a faca. É o ódio, é a vingança. Tudo isso daí é ampliado nas explicações de Jesus. Então a lei, ela chegou naquele período para dizer assim, você não consegue sozinho. É preciso então a graça. E sabe desde quando a graça começou a operar? Olha, a graça, ela sempre operou. Quando o ser humano foi criado, ali estava a graça de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, ali estava a graça de Deus. Quando o povo foi para o Egito ser escravo, ali estava a graça de Deus. As promessas da vinda do Messias, que seria o nosso Salvador. A referência central é Jesus. Os que creram na vinda do Messias foram salvos. Os que creram que ele veio foram salvos. A centralidade está em Jesus. Por isso que João está dizendo que ele tem a primazia. Ele é o centro. É diferente de outras religiões em que nós estamos buscando a divindade, aqui a divindade veio até nós. A divindade se fez carne e habitou entre nós. Isso é tremendo, isso é impressionante pensar como Deus agiu. E por fim, então João, o evangelista aqui, destaca que ninguém viu a Deus, mas que Jesus revelou esse nosso Deus. Como é que a gente pode aplicar esses versículos na nossa vida? Porque assim, o mais importante no estudo da palavra de Deus, além da gente buscar compreender a verdade, a partir do texto e não do que eu quero que ele diga, a Bíblia é assim, você tem que estudar a Bíblia tentando entender o que ela está dizendo para você. Eu citei esses dias um cartãozinho que eu recebi, um cardzinho, dizendo assim, eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eram meus. É porque a Bíblia trata da gente assim, trata com a gente assim. Então quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa entender o propósito de descobrir as coisas. Eu estou estudando aqui, aí eu fico lembrando, quem precisava ouvir isso era o irmão fulano de tal, porque ele é assim, 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 assim. Terça-feira a gente estava refletindo sobre longanimidade, aí você podia pensar, a pessoa fulano de tal explode com facilidade, é essa pessoa que devia assistir isso. Não. Quando a gente estuda a Bíblia é para a gente, é para Deus trabalhar na nossa vida. Hoje se discute muito sobre a verdade. A gente sempre acha que a nossa é a verdade verdadeira, a verdade certa. Mas essa discussão é longa, sempre existiu. Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? E os filósofos sempre tentaram entender a verdade. E aí é interessante a gente entender uma coisa, eu creio que Jesus é a verdade. Esses dias eu estava falando com um amigo sobre isso. Eu creio que Jesus é a verdade. Mas uma coisa é Jesus ser a verdade, outra coisa é como eu interpreto a verdade de Jesus. Então ela se torna a minha verdade, que pode ser diferente da sua. E isso é um perigo às vezes.
Aí vem a tal da relativização. Às vezes a gente acha que não é bem assim, não é bem assado, e não sei o que lá, e a gente não busca a essência. Então, aqui a gente precisa buscar descobrir os princípios, as verdades que Deus está trazendo para a nossa vida. E a primeira coisa aqui é a questão de ser filho de Deus. No texto de hoje, a gente destacou essas duas coisas, ser filho e a encarnação de Jesus. Ser filho de Deus é uma coisa assim, tudo foi feito por Deus, tudo foi preparado por Ele. Foi Ele que prometeu lá para Adão e Eva que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Os profetas todos vieram falando disso, né? Isaías 53 fala do servo sofredor, Isaías 9 fala de Jesus que nasceria para nós, né? Malaquias fala do sol da justiça, e assim por diante, muitas promessas da vinda de Jesus, promessa de Deus para o seu povo. Mas é preciso receber Jesus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas quem recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é ser adepto de uma religião, ser membro de uma igreja, não, é aceitar Jesus. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Filho de crente, pode ser que não seja crente. Membro de uma igreja, pode ser que não seja cristão. Adepto de uma religião, pode ser que não tenha comunhão com Deus. E eu quero sempre lembrar dessa ideia de que Deus nos ama. Não importa se você está numa religião ou fora dela. Deus ama o mundo de tal maneira que Jesus veio para salvar o mundo. A morte de Jesus na cruz é a nossa morte. Os ensinos de Jesus é para ser o nosso estilo de vida. Os seus mandamentos é para ser a nossa razão de viver. A igreja primitiva entendeu muito bem isso. E o segundo tema nesse texto aqui é Jesus se encarnou. Ele se fez gente. Ele, como Filho de Deus, ele nos chama a sermos filhos e filhas. E a expectativa de Jesus é que nós sejamos servos, amigos, filhos, irmãos de Jesus. Ele nos chamou para sermos cooperadores do reino. O projeto é nosso também, identidade, encarnação. Não é simplesmente membresia. Eu sou dizimista, eu frequento todo domingo, quando podia, né? Não, é corpo de Cristo, é ser membro, ser parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Então é preciso também, e eu quero dar uma ênfase nisso, porque algumas pessoas às vezes ficam arrogantes depois que se tornam cristãos. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sou melhor do que aquele ali, do que aquela ali. Não caia nessa. Você foi salvo pela graça de Deus. Eu e você não valíamos nada, não temos nada para dar para Deus. Vamos ter a partir do momento que somos servos, que nos tornamos servos, para que possamos nos tornar amigos, para que nos possamos tornar filhos de Deus. Não somos melhor do que ninguém. Difícil? Se não fosse a graça de Jesus, se não fosse a orientação do Espírito Santo, seria impossível. Não difícil, impossível. É onde as religiões muitas vezes não conseguem seus intentos, pois são tentativas humanas. Paulo dizia que quando ele era fraco, então ele era forte. Que a graça de Deus nos alcance. Pense nisso. É preciso tomar uma decisão. É preciso receber Jesus. Não é só receber as bênçãos. É a encarnação daquilo que Ele fez por nós, porque nós somos a igreja de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por essa atitude do Senhor em nos convidar e nos permitir que possamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Essa é uma atitude do Senhor. E nós queremos que Teu Espírito Santo nos fale
visite a cada um de nós, os que estão ouvindo e assistindo nesse momento. Que a tua misericórdia, que a tua graça, que teu amor possa nos tocar, nos atingir e principalmente nos transformar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.